É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Isaías 65, verso 5. Nesse verso, Isaías está falando aqui sobre a cegueira da descrença humana. Ele prega a palavra do Senhor para um povo que caminha na escuridão. Só que, enquanto ele insiste que a maldade humana é uma doença, ele jamais receita a religião humana como cura para essa doença. De forma alguma. A cura só é encontrada no Rei Justo. Ele é o Senhor da visão do templo. Ele é Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, aquele ramo cheio do Espírito e o nosso cordeiro sacrificial. Só o Messias é a nossa salvação. Somente ele pode consertar os nossos corações partidos. Então nós não podemos nos salvar e todos os nossos esforços para uma vida justa acabam caindo na acusação de condenação do profeta. Ele diz: todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Isaías 64, verso 6. Perceba aqui que Isaías ele não classifica, ele não rotula a nossa injustiça como imunda. Seria natural pensar isso, né? Aquilo que a gente produz de ruim, claro que isso é imundo. Só que para Isaías é justamente a nossa justiça, aquilo que a gente produz de bom, que é o problema. Isaías faz uma campanha incansável contra a religião humana, porque é ela que transmite essa doença mais imunda de todas, que se chama justiça própria. E assim Isaías começa e termina ficando contra esse inimigo. Já lá no capítulo 1 a gente viu que o Senhor aponta para a religião da época do povo. A sua alma, ele diz, odeia essas ofertas vãs, essas reuniões solenes, né? Lá em Isaías 1, 13 a 15. E lá no final do seu livro profético, Isaías volta nesse tema. O Senhor prega contra os religiosos que dizem: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que você. Essa frase, mais santo do que você, é justamente o slogan dos religiosos da justiça própria. Uma pessoa mais santa do que você, ela faz aquela cara de nojinho contra os pagãos imundos. Eles pensam que o pecado está abaixo deles, eles estão acima de todos. Eles estão separados das massas e acima de qualquer reprovação. E a tragédia desse tipo de pessoa é que elas afirmam que representam o próprio Deus. E pior ainda, o mundo tem uma tendência de acreditar nessas pessoas. E por causa disso, o mundo que despreza os cristãos mais santos do que você acabam se sentindo dessa mesma forma em relação a Deus. Só que Deus quer que o mundo saiba que ele também despreza esse tipo de gente, o tipo de gente mais santa do que você. Essa é a crítica dele para os religiosos. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Deus odeia os religiosos mais santos do que você, porque são eles que cometem dois tipos de erros graves. Primeiro, eles não têm nenhum interesse real na santidade em si. O que importa para eles é a santidade em comparação com a santidade dos outros. C.S. Lewis entende isso muito bem quando ele descreve esse tipo de sentimento lá em Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: o orgulho não tem o prazer de ter algo ou de ser algo, apenas de ter ou de ser mais do que o próximo. Dizendo que as pessoas são, a gente diz que as pessoas são orgulhosas porque elas são ricas, espertas, bonitas, bem-sucedidas. Só que não. Elas se orgulham por serem mais ricas, mais espertas, mais bonitas e mais bem-sucedidas do que as outras. Se todo mundo fosse igualmente rico, esperto, bonito e bem-sucedido, elas não teriam nada para se orgulhar. É a comparação que os deixa orgulhosos. É o prazer de se sentir acima de todo mundo. E assim que o elemento da competição desaparece, o orgulho também desaparece. Nós podemos dizer a mesma coisa em relação à santidade. Aqueles que são mais santos do que você, eles não estão interessados de verdade na santidade. Eles só usam ela como instrumento para poderem se exaltar acima dos outros, se exibirem para os outros. E esse é o primeiro problema com esse tipo de pessoa. O segundo problema é o seguinte:
eles entendem completamente mal e errado a santidade. Para elas, a santidade tem a ver com se afastar, manter os outros longe, né? Não chegue perto de mim porque eu sou mais santo que você. Só que a pessoa santa de verdade, ela não fica se afastando dos outros, ela se compromete, ela se engaja com os outros. E a gente sabe disso justamente porque a gente conhece aquele que é incomparavelmente santo. Lá em Isaías 6, nós vimos o Senhor Jesus, que é santo, santo, santo. Só que mesmo que a santidade dele faça Isaías gritar, ai de mim, não é porque o Senhor quer separação. O problema é Isaías. E assim, na sua santidade, o Senhor faz o perdão ir até Isaías e o perdoa, o purifica para que esse possa estar junto com ele. Ele põe Isaías de pé e o encarrega de pregar para o povo essa mensagem de graça. Em vez de uma santidade isolada, fechada em si mesmo, essa é uma santidade extrovertida, que se expande, que agrega para si. O seu nome em todo o livro de Isaías é o Santo de Israel. E esse é justamente um título que indica a atividade redentora que ele está realizando. Ele é quem sai para poder salvar o povo. A santidade dele, com certeza, contrasta com o nosso pecado. Só que isso não é porque ele se afasta de nós. Na verdade, é exatamente o contrário. Enquanto nós nos fechamos, nós nos isolamos, é ele quem nos persegue com uma paixão feroz e implacável, tentando nos redimir e nos trazer para si. Essa é a santidade dele, o compromisso total com a salvação do seu povo. E assim, ao contrário daqueles que afirmam serem mais santos do que você, Isaías 65 começa com um quadro de santidade verdadeira. Todo dia, diz o Senhor, estendi mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Isaías 65, verso 2. Desde as primeiras horas da manhã até a última da noite, o Senhor Jesus estende os seus braços para se reconciliar com o seu povo. A sua santidade não quer distância dos pecadores. Ela não constrói um muro de isolamento contra o pecado, é justamente o oposto. A santidade é uma oferta de braços abertos para aqueles que são ímpios. É sobre perseguir os rebeldes com um amor inabalável. Que pela graça do Espírito de Deus, nós possamos passar de mais santos do que você, cheios de justiça própria, para conhecedores da santidade verdadeira, nos braços abertos daquele que é verdadeiramente santo.